Graça e paz. Vamos meditar aqui no capítulo 11 de João, Evangelho de João. Nós vamos meditar neste milagre especial de Jesus, um dos mais espetaculares milagres de Jesus. E eu quero analisar aqui com você sobre a necessidade de a gente entender o milagre. Nós vemos no capítulo 6 de João que Jesus Cristo ele realizou o milagre dos pães e depois, quando ele apareceu aos discípulos pela madrugada, andando sobre as águas, e eles ficaram atemorizados, Jesus Cristo disse que eles não tinham entendido o milagre dos pães. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Então, essa expressão me chamou a atenção, porque, de acordo com a palavra de Deus, os milagres precisam ser entendidos, precisam ser compreendidos, para que a gente tenha os resultados que o Senhor espera que nós tenhamos em nossa vida. Nós precisamos entender o propósito e a intenção de Deus ao realizar os milagres. E baseado nesta afirmação do próprio Jesus, eu quero compartilhar com você algumas verdades que nós encontramos no milagre da ressurreição de Lázaro. E aí a gente vai poder entender e compreender o propósito e a dinâmica dos milagres, como eles acontecem e por que acontecem. Começa assim o capítulo 11 de João. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Você lembra desse acontecimento, né? Quando Maria adentrou a casa de um centurião chamado Simão, e ela surpreendeu Jesus quebrando um vaso de alabastro com um unguento caríssimo e ungiu seus pés. Essa Maria que ungiu os pés de Jesus é a mesma Maria, irmã de Marta e Lázaro. Nós vamos ver isso no capítulo seguinte. E ela foi chamada de pecadora. Não é aquela mulher pecadora que foi apresentada para ser apedrejada. É outra Maria, que também foi chamada de pecadora. E é interessante que o irmão dela adoeceu. E diz aqui, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, a primeira coisa interessante aqui é a atitude positiva de Jesus diante das dificuldades, diante de uma informação, diante de uma
notícia que ele recebe. Ele não se desesperou, não se apressou quando soube que Lázaro estava doente. Foram comunicar para ele que Lázaro estava doente. Aqui diz: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, e é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Se nós tivermos sempre uma visão positiva diante de qualquer informação, de qualquer notícia, de qualquer acontecimento, estaremos preparando o nosso coração. Tudo pode cooperar para trazer glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso, Jesus Cristo, ele não se precipitou, não se desesperou, não saiu correndo. Meu amigo que eu tanto amo está doente e eu vou correndo agora para libertá-lo. Eu não sei o que você faria numa situação dessa, mas Jesus Cristo teve calma e aguardou a direção de Deus. Diz aqui que, no entanto, ele permaneceu por ali e depois ele disse: olha, eu vou para a Judéia. Os discípulos disseram: o senhor vai para a Judéia para morrer? Eles estão querendo lhe apedrejar e lhe matar. E ele falou: olha, o dia tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Então ele disse: é hora de ir e eu vou. É interessante que depois disso, ele falou: olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Interessante que agora não era mais uma notícia que ele recebera, mas Deus, o Espírito Santo, trouxe a revelação para o homem de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, de que Lázaro agora já havia morrido. E ele disse: eu vou para lá. Interessante que ele, nem nesse momento em que ele soube que Lázaro já tinha morrido, por revelação de Deus, ele não se desesperou. E ele tratou a morte como um sono, ao ponto dos discípulos dizerem assim: olha, se ele está dormindo, o Senhor vai lá para acordá-lo, não é? Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Seus discípulos disseram: Senhor, se dorme, ele vai melhorar, não é? Jesus tinha falado da sua morte, da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então ele disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que creiam. Mas vamos até ele. Depois você vai entender essa expressão: para o bem de vocês, eu me alegro de não ter estado lá. Então ele foi ali para a casa de Lázaro, que já estava morto. Caminhou ali 2 dias, né? Interessante que quando ele chegou, ele ainda estava numa residência que não era de Lázaro. Diz que Marta, versículo 20, viu que ele estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta ao encontrar com o Senhor: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Marta tinha fé de que Jesus poderia livrar o seu irmão da morte, caso ele estivesse lá. Mas agora já tinha morrido, não havia mais nada para fazer. Segundo
a limitação da fé de Marta. Ela cria, mas cria que ele poderia ter livrado ele da morte se ele estivesse lá. É interessante que para que aconteça o milagre nós temos que ter uma crença ampla, uma crença que nada é impossível para o Senhor. Disse Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Veja que ela revela agora que Jesus Cristo pode pedir ao Pai para que ele volte à vida. E aí ele disse Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Ele entendeu que ela poderia pedir, que ele poderia pedir ao Pai para Lázaro voltar à vida. Ele entendeu que ela estava pensando isso. Mas vamos ver se ela estava pensando realmente isso. Porque quando Cristo disse: o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela não estava crendo que ele poderia ressuscitar ali e agora, mas na ressurreição do último dia. Veja como se processa o nível de fé na pessoa. Ela cria na ressurreição, ela cria no poder da ressurreição, mas lá na frente, não para agora. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então ela também não expressou que cria que seria naquela hora a ressurreição. Ela cria num Salvador, num Redentor, num Libertador, que viria ao mundo. Mas veja só, depois disso, ele foi para a casa de Marta, Maria, de Lázaro, e alguém disse para Maria: o mestre está aqui, te chamando. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi encontrá-lo. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantara depressa e saiu, alguém achou que Maria ia para o sepulcro para chorar. Mas ela se levantou e foi na direção de Jesus. E chegou ao lugar que Jesus Cristo estava. E ao chegar lá, ela também revelou qual era o seu nível de fé, né? Chegando no lugar onde Jesus Cristo estava, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente, a fé de Maria estava no mesmo nível da fé de Marta. Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro se ele estivesse ali, mas agora, não é? E ela começou a chorar, e ao ver Maria chorando, e os judeus que o acompanhavam também chorando, Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se. E ele perguntou: onde colocaram? Perguntou ele aos que estavam ali: onde o colocaram? E disseram: vem e vê. E responderam eles: ele está aqui. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como o amava, porque ele chorou. Mas veja só, vamos entender agora também qual o nível de fé dos judeus. Já vimos que para que a gente compreenda um milagre e viva o milagre, primeiro, nós temos que ter uma tranquilidade quando recebermos alguma informação. E depois nós temos que crer num Deus que é
capaz de fazer algo agora, nos dias de hoje, no momento, naquela situação. E vamos ver aqui a expressão dos judeus. Jesus, outra vez, os judeus disseram assim: ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Eu queria destacar aqui algo que Cristo falou lá atrás. Ele disse assim: Lázaro está morto e eu me alegro de não ter estado lá, não é? Para o bem de vocês. Verso 14 ele falou assim: então disse-lhe claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Ou seja, ele disse: Lázaro morreu, e eu me alegro por não ter estado lá durante o período que ele estava doente, porque ele havia dito que esta enfermidade não seria para a morte, mas para a glória de Deus. E é interessante que a enfermidade se agravou e chegou até ao ponto de morrer, Lázaro morrer. Mas, ainda assim, havia uma palavra liberada, que não seria para a morte. E Jesus também aqui fala algo interessante. Ele disse: olha, eu não cheguei atrasado. Ele disse: eu não estando lá quando ele estava morto e estando agora, ou melhor, eu não estando lá quando ele estava doente e estando agora quando ele está morto, muito maior será o milagre. Será tremendo milagre. E vai levar a fé de vocês para um nível bem mais elevado. Mas veja só, para os judeus, ele havia chegado tarde demais. Talvez você já tenha tido essa experiência. Por que é que Deus deixou acontecer isto? Não é? Muitos livramentos de Deus acontecem na nossa direção. Mas imagine se Deus tivesse interferido antes e nem deixado acontecer aquele problema, aquela tragédia, aquele acidente. Veja só. Mas para Deus, nada é impossível. Muitas vezes, Ele não age na hora que está se processando o acidente, o ataque, o problema, mas bem depois ou durante, ele chega e faz um milagre muito maior. Para os judeus, eles disseram assim: ele abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido que este homem morresse? Entendeu? Mas aquele que não impediu que ele morresse, já havia liberado que a doença não seria para a morte. E agora mesmo estando morto 4 dias, ele ia fazer um milagre muito mais tremendo. Eu não sei se você tem alguma interrogação aí. Por que Deus não impediu que isso acontecesse? Mas eu queria que agora você relembrasse muitas situações em que Deus te livrou em pleno processo de desastre, de acidente, de derrota, de perda, de destruição. Eu creio que no momento que estamos vivendo, nessa situação mundial, e que Deus permitiu que acontecesse, por conta do pecado da humanidade, tudo é possível acontecer. Sabemos que em meio a tudo isso, Deus pode revelar um milagre muito maior.
É preciso entender o milagre e não ficarmos com a ideia de que a gente não vai sair dessa situação porque ela agora é grande demais. Eu quero que nesta manhã você entenda o milagre e, compreendendo o milagre, você vai compreender que, primeiro, precisamos ter paz quando recebemos uma notícia. Precisamos filtrar as informações. E depois, precisamos ter uma fé ampla, uma fé de um Deus que pode agir não somente no futuro, mas que pode agir no momento e agora. Precisamos ter uma fé também que vai além de entender que Deus poderia ter impedido e não impediu. E isso não revela nenhuma incapacidade da parte de Deus. Porque Deus, Ele pode nos salvar da fornalha, mas pode nos salvar dentro da fornalha. No nome de Jesus, nesta hora eu quero que você eleve a sua fé e compreenda o milagre. Há um milagre vindo na tua direção, em meio a tudo que está acontecendo. E este milagre se manifestará de forma tremenda, porque você está agora compreendendo o processo do milagre e entendendo como o Senhor age. Jesus não agiu com precipitação, não agiu com desespero. Ele aguardou a hora certa de agir. E ele liberou palavras de vida e disse que a morte seria derrotada antecipadamente. Ele disse: não, essa doença não será para a morte. E mesmo a morte tendo vindo e alcançado a Lázaro, ele creu que aquele que lhe havia liberado se cumpriu na vida do seu amigo Lázaro. Nós temos Jesus como nosso amigo e temos recebido Ele em nosso lar, em nossa casa. E há uma grande oportunidade de Deus agir e se manifestar agora na direção do seu povo e das famílias e da igreja do Senhor na terra. E Ele estará agindo de forma surpreendente. E nós temos um olhar no futuro, mas também um olhar no presente. O Senhor vai agir agora. O Senhor vai trabalhar agora, independente do agravamento da situação. Creia e você compreenderá o processo do milagre. Prepare o seu coração para o milagre. A sua casa é a sede do milagre. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu libero agora na direção desta casa um milagre sobrenatural. Entra agora, provendo as necessidades, curando as enfermidades e levantando a fé do teu povo, fazendo crescer no conhecimento do teu poder. Manifesta a tua glória e faz com que toda esta situação se transforme em louvor para o teu nome, porque tu és real e poderoso. Eu abençoo esta vida, eu abençoo esta casa, eu abençoo este casamento, eu abençoo esses filhos, eu abençoo esta empresa, este empresário, e libero em nome de Jesus o milagre sobrenatural, surpreendente, e todos verão que o Senhor não chega atrasado, e o Senhor quer fazer algo muito maior, muito tremendo. Por isso permitiu que tudo chegasse até onde chegou. Eu libero esta bênção na direção destas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia. Receba de Deus a bênção do Senhor.